Está aberta a ordem do dia. Senhor presidente, solicito aos novos vereadores que registrem presença. Constância Félix. Havendo o número regimental, essa presidência está por iniciada a ordem do dia. Item 1, segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 129/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 129/2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, o projeto de lei 129/2017 vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Vaguinho Santa Luzia. Projeto de lei 129/2017 foi... Votação está encerrada. Foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 2, redação final do projeto de lei 99/2017, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que disciplina a fiscalização no transporte público individual por táxi e da outras providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação. E o painel está aberto. Está encerrada a votação. Está aprovada a redação final por todos os vereadores presentes no plenário. Item 3 da pauta, projeto de lei 82/2017, de autoria do nobre vereador Anderson Cornélio Pereira, que altera a lei 5.211, de 27 de dezembro de 2013, que institui a política municipal de educação ambiental no município de Limeira e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 40, protocolado sobre o número 2490/2017, de autoria do vereador Anderson Cornélio Pereira. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, presidente. Com a palavra ao vereador Anderson Pereira. Senhores vereadores, eu, já que ainda não falei hoje, vos cumprimento. Uma boa noite. E o projeto de lei que foi protocolado inicialmente, devido a um pedido do próprio secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente, o Paulo Trigo, em reunião com a sua equipe, é que nós elaboramos o substitutivo, razão pela qual peço o voto de cada um de vossas excelências. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Não havendo, o projeto de lei 82/2017 vai à votação. Projeto de lei não, substitutivo número 40. Está encerrada a votação.
Substitutivo número 40 ao projeto de lei 82/2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 4 da pauta é o projeto de decreto legislativo 9/2017, de autoria do nobre vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo, que concede o título de cidadão limeirense ao Dr. Romalino Marques pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável para a aprovação desse projeto, 2/3, e o presidente vota. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o proponente, o doutor Rafael Luiz Pavarino de Camargo. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente e que nos assistem por redes sociais, televisão. Na verdade, eu me sinto muito honrado de poder dar esse título, conceder o título de cidadão limeirense ao doutor Romalino. No tempo que eu trabalhei na Santa Casa, pude conhecê-lo de perto. Para quem não conhece, ele é cirurgião pediátrico e ele presta serviço em todos os hospitais aqui da cidade, tendo em vista que a especialidade dele é uma especialidade que são poucos médicos, né? E quando se trata de cidade de interior, algumas especialidades acabam sendo mais escassas. O que eu pude e quero compartilhar com vocês, e peço o voto favorável, que o pouco que eu conheci o Dr. Romalino na emergência, e o cirurgião, dentre as demais especialidades, as quais eu respeito muito, mas o cirurgião tem um contato maior com a unidade que eu trabalho, que é o pronto-socorro, a emergência. E sendo ele cirurgião de um público de pacientes, imaginem vocês, o médico que tem o dom de abrir um ser humano, fico imaginando ele com aquele carisma, com aquela luz dele, tendo que abrir uma criança. E ele, de uma forma humilde, sigela, sábia, consegue conduzir a profissão dele de uma forma ímpar. Então, eu gostaria de ler brevemente um pouquinho do histórico dele, para que os demais vereadores pudessem aí elucidar e tomar a decisão do voto, que eu já externei o meu pedido a vocês que sejam favoráveis. Dr. Romalino Marques, ele é natural de Araras, e seus pais tiveram 14 filhos, sendo ele o mais velho, hoje, dos 10 filhos vivos. A bisavó do Dr. Romalino foi escrava liberta pela princesa Isabel, quando na infância. Dos 7 aos 9 anos, ele ajudou o pai no sustento da família, procurando reciclados nas ruas e limpando quintais, a troco de levar os objetos descartados, entre lata, ferro, papelão, garrafa. Ele enchia a carroça do pai dele e depois ia vender em depósitos. Ele não conseguiu entrar, você imagina ele dentro de uma dificuldade, para quem não conhece, o Dr. Romalino é afrodescendente, e você imagina a dificuldade naquela época, sem condição, ele já sonhava em ser médico. E a gente ainda escuta que, devido às dificuldades, o cidadão não quer estudar. Então, essa é uma história de muita luz, de força de vontade. Ele não conseguiu entrar em medicina de primeira, e ele optou por fazer faculdade de biomedicina, de biomédica, na Fundação Hermínio Ometo, em Araras, onde ele se formou em 88. Com o apoio da dona Dúzia Ometo, que já o conhecia de longa data, desde a infância, assim que ele se formou, ele foi contratado como técnico de anatomia. Trabalhando lá por 2 anos e meio, nesse período, ele cursou enfermagem e obstetrícia. E aí, então, em 1991 a 94, ele conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista.
Em 2002, ele veio para Limeira e já está há 15 anos fazendo parte da equipe de cirurgia pediátrica, juntamente com o Dr. Jorge Oyama e o Dr. Hélio Kimura. A equipe atende em todos os hospitais aqui da nossa cidade. Santa Casa, Medical, Unimed e Humanitária. Na verdade, ele é uma pessoa extremamente humilde. Não sei se alguém de vocês conhece o Dr. Romalino, mas ele é de uma simpatia, de uma humildade que quebra um pouquinho o paradigma que médico é sempre atencioso, não nega um pedido, um telefonema, está sempre disposto ao trabalho, de forma sorridente, solícito a qualquer demanda de saúde. Generoso, dedicado, muito empenhado em ajudar os mais necessitados. Assim, ele foi eleito 2 vezes o médico mais simpático na Santa Casa de Limeira, onde foi também homenageado por moradores e amigos da usina São João, pelo trabalho voluntário prestado lá. Ele é tão grato ao que lhe foi oferecido e acreditado, porque você imagina uma criança pobre, no meio daquele engenho, andando de carroça, e uma empresária, acho que eu não preciso nem quantificar o quão importante foi e ainda é a família Ometo aqui para a região, mas acreditou no sonho dele e prova de gratidão ao que lhe foi conferido e acreditado, ele volta ainda lá na fazenda com os colonos para ele prestar o atendimento médico e ele não recebe nada por isso. Então, os nossos agradecimentos ao Dr. Romalino por escolher ser filho de Limeira. Assim, a cidade ganhou uma alma repleta de luz, doçura e resiliência, que inspira toda a sociedade na busca por um mundo mais justo e fraterno. Então, eu encerro a minha fala. Como o presidente aqui falou que amanhã vai haver greve no hospital em busca de melhoria, mas, infelizmente, e temos na casa advogados, né? E mais 2 colegas de profissão, a gente faz um juramento ao final da faculdade, né? Muitas vezes não é só o dinheiro. Se queima uma lâmpada da minha casa e eu vou na sua loja, eu peço uma lâmpada de graça, muitas vezes você teve o custo, e é difícil muitas vezes você fornecer uma peça ou algum utensílio para eu repor na minha casa, porque isso teve um custo. Nós, médicos, vendemos informação. Ao longo da vida, adquirimos informação. Quantas vezes a gente já não se deparou as pessoas precisando de uma receita ou precisando de um atendimento médico? E aí, obviamente que existem várias opiniões, mas eu compartilho, juntamente com meu falecido pai, de que muitas vezes não custa nada ajudar uma pessoa. Ah, mas não custa nada. Não, custa. Eu precisei estudar muitos anos para poder fornecer essa informação. Mas quando se trata de vida, realmente você vê a pessoa desesperada e o pouco que você faz naquele momento é muito e é inesquecível para a pessoa que recebe essa ajuda. Temos aqui a dona Nair, juntamente com outros representantes do sindicato, que sabem, associação, e que sabe o trabalho que o Dr. Romalino fez e ainda continua fazendo para a nossa cidade. E eu vou encerrar a minha fala, porque o que me motivou a entregar esse título a ele? Porque eu realmente nunca vi e pesquisei isso. O Dr. Romalino nunca se vangloriou de nada. O que a mão direita fazia, a esquerda não ficava fazendo. Você percebe que ele é grato a tudo que lhe foi feito. Ele ama a profissão, faz por amor. E é um homem que nunca tirou proveito das benfeitorias que ele fez e continua fazendo. Então é por isso que eu peço aos nobres colegas que votem favorável a esse título de cidadão e que a gente possa aqui parabenizar e consagrar mais um irmão limeirense na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Já discuti, presidente. Primeiro o Jorge Freitas, depois o Wagner Barbosa. Depois a Mayra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu ouvi atentamente o pronunciamento cuidadoso, cauteloso, harmonioso do vereador Dr. Rafael Camargo. Ele teceu as palavras com zelo, com cuidado, com amor, com ternura a esse cidadão que sim sabe servir a Deus, sabe servir ao próximo e que com dignidade e caráter realiza com muita nobreza e galhardia a sua profissão de médico. Vejo aqui sentado, como já disse o doutor Rafael, vereadora Érica, a Nair Faco e mais algumas pessoas lá da Atapil. Qual a razão de saírem das suas casas e sentarem aqui e assistir a sessão? É uma gratidão a um homem que há 12 anos ajuda lá na situação. Só isso. Gratidão, reconhecimento. É um muito obrigado, é um Deus lhe pague. O fato da presidente da Atapil sair da sua residência, com os demais membros, veja aqui, alguns membros da Atapil, doutor Rafael, simplesmente o fato de dirigir, sentar aqui no plenário, acompanhar essa votação, significa obrigado, gratidão, Deus lhe pague. Significa somente isso. A Cecília Meleres tem vários poemas, várias frases, mas tem um que é interessante e serve, é muito propício para esse momento. Há pessoas que nos falam e nem as escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizem deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Nunca, doutor Rafael, falei aqui da minha família, de meu filho, de alguma coisa, mas hoje eu quero pedir permissão, até porque na atividade pública eu acho que não é bom ficar falando dos benefícios, das coisas de família, mas hoje eu quero pedir permissão a essa casa, ao público, para dizer o que aconteceu na história da minha família. Meu filho, com 10 meses, adoecido no hospital, através do convênio, numa sexta-feira à tarde, descobriu que era necessário uma cirurgia de extrema urgência. Alguns dias demorou para descobrir a situação, a razão. E o doutor Romalino tinha uma viagem para o exterior, agendada, marcada, com a família. Me surpreendi quando cheguei ao quarto, onde meu filho estava internado, e ele falando, mudando a data dessa viagem para fazer cirurgia no dia seguinte, porque não podia fazer naquele momento. Tinha uns preparativos que antecedem, os médicos daqui sabem melhor do que eu. Tinha que ser no dia seguinte e não podia esperar muito. E eu era vereador, foi o único dia, Vaguinho, que eu faltei da sessão, que eu tive acompanhando meu filho lá, naquela época. E ele não fez isso porque eu era vereador, porque eu soube de outras histórias que ele fez isso. Da mesma forma que eu também soube que a doutora Mária, o doutor Rafael, o doutor Marcelo têm feito esse tipo de coisa. Mas que bom ser vereador nesse momento e poder dar um sim, somente um sim, não só ao projeto, mas a dignidade, a lealdade, a decência desse homem, no mundo hoje em que vemos a corrupção nesse país tão desvairada. 200 milhões, 200 bilhões é a corrupção anual do Brasil, que dá para fazer 1 milhão de casa própria no ano. E hoje nós temos a grata satisfação de somente dizer o sim, um homem decente, de ética, de caráter, e não só isso, dá os seus exemplos. Aonde já se viu ele voltar, aonde cresceu, para auxiliar de maneira gratuita. Poucos fazem isso. Então eu quero dizer sim, mas dizer sim com a alma, com o coração, dizer sim com o sentimento de gratidão, dizer sim, dizendo que a cidade toda vai dizer sim a esse homem decente, a esse homem honrado. Normalmente, doutor Rafael, nós aprovamos aqui, não sou contra, muita gente granfina, e ele também é rico, médico e tal, mas ele veio de origem simples, família que veio de escravo. Limeira cresceu, Vaguinho, com a história de escravidão nítida nessa cidade.
1826, os escravos começaram a construir essa cidade. 1824, vereadora Érica, foi realmente quando deveriam ter terminado as estradas, foram sacrificados. Viaduto 20 de novembro é onde foram enterrados os que foram mortos em razão da demora da construção da estrada. Os abolicionistas, que queriam o fim da escravidão, já tinham negociado com o governo, naquela época já tinha corrupção, já tinham negociado com o governo a indenização de 800 conto até 1.400 conto de réis por cada escravo. Ia libertá-los, mas ia receber do governo. A safadeza que tem hoje lá em Brasília existia desde aquela época. E os negros sofrendo cada vez mais. E o Romalino vem dessa família, dessa origem. Então, doutor Rafael Camargo, que brilhantismo. É uma homenagem, sim, mas é o nosso papel também homenagear, referenciar, enaltecer, colocar lá no livro da história de Limeiras pessoas que verdadeiramente dignificaram e honraram essa cidade. E doutor Romalino sempre fez isso. Não estou dizendo aqui por razão do meu filho, como volto a falar, não coloco questões familiares, mas sobre de outras 6.000 crianças que ele fez cirurgia na nossa cidade. Gente que tinha dinheiro, gente que não tinha dinheiro, de toda forma, de qualquer natureza, e fazia cirurgia, e tratava e cuidava. Então, o doutor Rafael Camargo o senhor também é um exemplo de honra, de caráter, e lembrando do doutor Romalino, eu vou votar sim com muita satisfação. Então, realmente, nós, vereadores, temos a incumbência, às vezes, de trazer situações problemáticas para o plenário. Nós votamos aqui cassação de vereador, cassação do prefeito, votamos aqui situações difíceis. Nós somos aqui em 11 ou 12 partidos diferentes, pensamentos diferentes, discussões acontecem todo dia, mas há um momento sublime no legislativo quando podemos enaltecer e riscar lá, mencionar no livro da história de Limeira o nome de uma pessoa tão decente, de caráter, de honra e tão honrado. Obrigado, doutor Rafael, de lembrar do doutor Romalino. Muito obrigado. Vou votar sim, com gratidão e com muito amor. Obrigado. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu queria aqui parabenizar o doutor Rafael pela honraria que ele traz a esse médico vocacionado e que escolheu a cidade de Limeira. Doutor Romalino, eu imagino se ele tivesse escolhido outra cidade para morar. Eu queria fazer o inverso, escutando o Rafael, o Jorge. Se ele não tivesse em Limeira, escolhesse Araras, Piracicaba, Rio Claro, o filho do Jorge não seria operado. Talvez não estaria aqui hoje, Jorge. Então, um caso que nós acabamos de escutar. Mas nesse período de 15 anos, dentro de 4 hospitais da cidade de Limeira, vocês já pensaram o que aconteceria se ele não tivesse, como médico e atendendo todos os hospitais? Quantas pessoas não seriam atendidas, quantas talvez não seriam salvas e não estariam hoje em Limeira? 12 anos atendendo a Associação dos Aposentados. A gente pergunta, dona Anaí, o que seria 12 anos sem ele? Como seria sem o doutor dando um atendimento para a associação? Mas o que ele teve todos nós temos que ter opção. E ele escolheu Limeira. Então, só pela sua escolha de ficar na cidade, atender a nossa população, atender os nossos hospitais, todos os hospitais, Santa Casa, Humanitária, Medical, Unimed, Associação, ele, por si só, ele já é mais que um limeirense. Só pela sua preferência, pela sua escolha e pelo seu coração. Porque quantos médicos de Limeira que foram embora da cidade? Começaram aqui e acabaram ir para outras cidades, por questão de preferência, para outros países, tudo é questão de preferência. E ele ficou aqui nessa cidade, que chama Limeira, e para atender todos os limeirenses, e salvou muitas vidas. E é uma pessoa humilde,
tem feito um trabalho extraordinário em todos os hospitais, em todos os lugares que ele atende, todo mundo conhece o trabalho dele, sabe da sua importância e do seu valor. Então, merecidamente, uma pessoa que faria muita falta e com isso ele contribui muito com a nossa cidade, Rafael. E por isso, nós temos que aqui parabenizá-lo pelo reconhecimento. E o que seria também, a gente, nessa casa, tem tantas pessoas para a gente homenagear que merecem e acaba passando, a gente não consegue atender, visualizar todas as que merecem. Então, tem 21 vereadores, cada um vai fazendo a sua parte, e que essa casa teve o privilégio, através da escolha do Dr. Rafael, de homenagear uma pessoa que realmente tem feito e escreveu a história na nossa cidade. E agora, para a gente fechar essa história, Dr. Rafael, é através da sua homenagem, que nós vamos votar, sim, com louvor. Ele continua escrevendo a história, agora finalizando como cidadão lhe merece. Parabéns, e nós, com certeza, estaremos aqui para render essa homenagem, essa honraria a essa pessoa que se dedicou, que colocou a sua vida, a sua profissão em prol da nossa cidade. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora e vice-presidente Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, para parabenizar ao Rafael por essa escolha. Realmente o Romalino é uma pessoa ímpar, né, de uma simplicidade, de uma empatia, de uma simpatia muito grande, né, extremamente acolhedor. Mais ou menos na mesma época que eu cheguei em Limeira, um pouco depois, a gente sempre se encontrava no pronto-socorro, ele sempre com aquele sorriso acolhedor, ele atende no posto de saúde, atende lá na Associação dos Aposentados, sempre como cirurgião pediátrico, sempre junto com o doutor Hélio e o doutor... Aí tem outro cirurgião pediátrico, me corrija, Rafael, o doutor Hélio e o doutor... Jorge, isso, doutor Jorge Oyama, né? Sempre os três juntos. Então, realmente, às vezes, a gente nos cabe, quanto vereadores, às vezes, a gente identificar, né? Reconhecer nas pessoas da nossa cidade, tantas pessoas que prestam serviços, que se tornam limeirenses só por suas atitudes, seu trabalho na nossa cidade. Então, parabéns por esse reconhecimento, né? Mais do que justo, meu voto é sim, ao Jorge por esse discurso tão eloquente, né? Ao Wagner e a todos, com certeza, não mais do que justo, o voto de sim, a de todos aqui. Muito obrigada. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Lubogo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, eu confesso que eu não tinha lido o currículo do Dr. Romalino e não tinha falado com você, Dr. Rafael, mas assim que cheguei aqui, fui cumprimentar a dona Nair. A dona Nair falou da pessoa para mim. Então, só pelo trabalho que ele faz lá na Tapil, dona Nair, ele já é merecedor. E depois, ouvindo o currículo dele, que pessoa maravilhosa, que pessoa iluminada, que, graças a Deus, escolheu a nossa cidade para morar, e agora vai ser reconhecido com esse título cidadão, que nós bem sabemos, os vereadores, que por ano a gente pode oferecer para 2 pessoas só. Então, Rafael, você escolheu a pessoa certa, a pessoa merecedora, meus parabéns. Continue em discussão. Não havendo, projeto de decreto legislativo 9/2017 vai à votação. O painel está aberto. Lubogo. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar? Eu gostaria, senhor presidente. Está aprovado. Eu gostaria também, presidente. Está aprovado o decreto legislativo
concede o título de cidadão limeirense ao doutor Romalinho para justificar o voto. O vereador Rafael Camargo. Só gostaria de agradecer aos vereadores por terem sido complacentes, terem votado a favor, e gostaria de o meu agradecimento especial à dona Nair, que sem ela fez parte do Dr. Romalino hoje está recebendo essa homenagem. Com certeza nós tivemos uma conversa no meu gabinete, onde ela enfatizou o trabalho do Dr. Romalino, que a correria do dia a dia, muitas vezes, as pessoas boas que merecem e podem ser homenageadas acabam ficando esquecidas, mas, diante da nossa conversa, ela trouxe à tona aí, enfatizou, elucidou o nome do Dr. Romalino, e aí foi um casamento perfeito aí, dona Nair. Então, agradeço a senhora pela brilhante ideia ali. Você sabe que os meus elogios são sinceros, e eu reconheço muito o seu trabalho, e tenho certeza que o Dr. Romalino vai ficar muito feliz quando aqui estiver entre nós recebendo esse título. E eu conto com a presença de todos vocês também da associação. Obrigado, senhor presidente. Só confirmando antes do Cleiton, Zé da Mix vota sim, não saiu no painel, você contasse em ata. Com a palavra, justificativa, Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, lembrando aqui, doutor Rafael, numa recente passagem minha pela Santa Casa, lembrei do doutor Romalino, que em meio a tudo que acontece dentro da Santa Casa, e ele sendo cirurgião, ele ainda consegue arrancar algumas risadas, seja do paciente ou seja dos parentes que estão lá, porque o senso de humor dele, independente do horário, estive presente com ele em alguns momentos, e ele mesmo assim, com bom humor, doutor Rafael, arrancava a risada da gente, fazia piada, nem parecia um médico cirurgião. Ele parecia um voluntário que estaria ali para fazer a gente se alegrar. Então, eu só teria que votar favorável, e parabéns, doutor Rafael, pelo projeto. Obrigado, presidente. Item 5 da pauta, projeto de lei número 93/2017, de autoria do novo vereador Wagner Barbosa, que dispõe sobre o uso de vagas especiais em estacionamentos e edificações de uso coletivo no município de Limeira e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 37, protocolado sobre o número 21/2176/2017, de autoria do vereador Wagner Barbosa. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, eu, durante meu primeiro mandato, fiz um projeto de lei, e essa casa aprovou, que dá direito à mulher gestante e também para quem tiver criança até 2 anos, de estacionamento nos shopping centers e supermercados. E sempre tive um grande problema no quesito de fazer essa lei valer, exatamente porque a prefeitura não tinha convênio, e estamos falando de um estacionamento em área particular, e, portanto, não há como fazer a parte de multa dentro desse estabelecimento sem a realização desse convênio. E que eu saiba, hoje, somente a prefeitura que poderia fazer, através dos agentes de trânsito, essa parte. Fiz também, na época, um projeto que falava sobre a multa moral, exatamente para casos onde não pudessem agir o poder público, devido a ser particular, e vejo aqui colocado, através dessa propositura de hoje, do vereador Wagner Barbosa, mais uma vez, a colocação da necessidade
de que se respeitem tanto vaga de idosos, vagas de gestantes, vagas de deficientes. E, mais uma vez, voltamos à parte do convênio. Não sei como a administração, essa atual gestão, está entendendo essa parte da realização do convênio. Não sei também... Uma parte, senhor. Pois não, vereador. Era o que eu iria perguntar para o senhor. Eu queria justificar que nós aqui nessa casa, nós votamos com a Polícia Militar um convênio com a PM e Prefeitura Municipal. Com essa aprovação desse convênio, a Polícia Militar ela pode agora fazer as infrações. Por quê? Porque existe esse convênio e a qualquer momento que ela for chamada para poder fazer a notificação ou a multa, ela ou qualquer munícipe pode chamar não só com essa lei, que a gente vai aprovar em casos particulares, estabelecimentos particulares, e esse convênio que existe com a Polícia Militar, ela vai ser um 90, pode ir para poder fazer, além do 156. A minha pergunta era, quanto ao convênio, para que possa ser realizado dentro do particular, a lavrar essa multa. Na época que passei essa lei, haveria a necessidade de se fazer esse convênio entre prefeitura e, por exemplo, o shopping, para que pudesse fazer esse tipo. Então, mais uma vez, acho de extrema valia e importância, sabemos da quantidade de pessoas que param em vagas, ainda param, embora seja uma questão muito de educação, acho extremamente interessante que venha novamente a essa casa a necessidade de se fazer esse convênio com os locais particulares para que possamos agir e fazer valer o direito dessas pessoas que já têm seu direito garantido no estacionamento. Então, parabéns ao vereador, que busca novamente a realização também desse convênio, não só com esse convênio da Polícia Militar, não é essa a minha colocação, é exatamente de poder agir em terreno particular, fazendo essa colocação novamente para que o Executivo possa tomar providências referentes a isso. Muito obrigado, senhor presidente e vereadores e vereadoras. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, quero dizer ao Wagner que sou complacente e vou votar favorável ao projeto. Até porque antes desse projeto existiam algumas dúvidas se o estacionamento, por exemplo, de veículo particular era submetido à regra de reserva deficiente, reserva de idoso. E essa lei, embora municipal, ela vem disciplinar o assunto, como a vereadora Érica já falou também. Existia aí outras leis, mas perdurava ainda algumas dúvidas. E, lamentavelmente, ainda tem aquelas pessoas que param o carro nas vagas de idosos, de deficiente. Outro dia, nessas andanças que eu faço pela rua, juntei minha assessoria e falei, hoje nós vamos nos grandes mercados, nos grandes praças, para localizar aqueles carros que ficam estacionados em vagas de idoso, em vaga deficiente. Felizmente não tinha, porque a crise está tão... Ninguém está indo no mercado, né? Então estava sobrando lugar em todas as praças lá. Mas o nosso objetivo era focar. Há algum tempo era muito comum isso, e hoje, nas festas grandes, ainda tem isso. Mas, felizmente, o supermercado não está tendo aquele público grande e nós não conseguimos pegar ninguém que estava parando de maneira irregular. Mas o fato de parar na vaga do deficiente e do idoso infringe a questão de trânsito, que é uma questão tratada pelo município, infringe também lei federal. Então, a polícia, sim. O parágrafo 4º do artigo diz que tanto a Polícia Militar como, aliás, o artigo 4º, a pessoa pode, qualquer cidadão, liga lá no 56 ou liga para o 190 e fala, olha, tem um veículo parado na vaga do deficiente e eu sou deficiente. Não precisa nem ser ele precisar da vaga. Qualquer um que passe por ali, se o carro não tiver identificação, a polícia já vem, porque também trata de lei federal, o Estatuto do Idoso, o Código de Trânsito, né? Então,
envolve também legislação federal. Então, parabéns, Wagner, vamos votar favorável, é uma lei importante, e porque, não sei, o mundo está tão diferente, as pessoas não têm mais comprometimento. Eu vejo aqui o Luiz Lotero, uma pessoa muito séria, presidente da associação, foi lá da Vila Queiroz, a gente estava até comentando isso, as pessoas não têm assim mais aquele, não digo seriedade, Aurélio, mas não tem comprometimento. Parar numa vaga de idosos, o desrespeito a tudo e a todos, está em todo lugar quase. E as pessoas que andam certinho, que respeitam certinho, parece que são consideradas diferentes, que deviam ser consideradas. Então, é um projeto realmente importante que vem disciplinar o assunto. A vereadora Érica tem lei que também trata desse assunto, que é importante, mas agora, de uma vez por todas, vem somar junto às leis que já existem, no sentido de beneficiar não somente o deficiente, não somente o idoso, mas aquelas pessoas com dificuldade de locomoção. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente. Esse período que eu estive fiz a cirurgia do joelho e posteriormente eu tive problema na trombose, eu ficava com 2 muletas. E para mim parar nos lugares, eu tinha que parar próximo, então eu não conseguia nem chegar onde que eu precisava, na fisioterapia, no médico. Então, eu me deparei com várias situações. E pessoas que param o carro, infelizmente, a realidade hoje é uma questão de consciência. A população é uma consciência e tem um processo educacional. É um processo educacional que as pessoas têm que entender que aquela vaga do idoso, do deficiente, da gestante, das pessoas realmente que precisam, tem que ser utilizada por pessoas que realmente precisam. Agora, as pessoas, e teve um caso que uma pessoa parou o carro num shopping, na vaga do deficiente. Daí uma pessoa chegou e questionou. Você não pode parar aí. Eu paro aqui e acabou. Não tem lei que faça eu tirar meu carro daqui. Porque ele conhecia a lei. Então eu me já deparei com várias pessoas que não têm essa consciência, param em farmácias, param em escola, param em todos os lugares. Então, o que vai acontecer? Com essa lei, vai ser diferente. Agora vai ter que ser cumprida, porque vai virar lei, vai ser votado. Inclusive, vereadora Érica, esta fiscalização passou a ser possível com a mudança proporcionada pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei 13.146/2015, que tomou a área particular passível de fiscalização de trânsito nas diversas infrações, conforme o artigo 86A do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a partir de 2015, isso se tornou possível. E agora, com essa lei, que qualquer um pode denunciar, e com o convênio que a Prefeitura fez com a Polícia Militar, que nós aprovamos aqui, é possível essa fiscalização. Inclusive, na lei, a gente fala que o estabelecimento comercial particular que não tomar a providência, ele também vai ser penalizado. Ele tem a obrigação, a pessoa parou e não é deficiente, não é idoso, ele tem a obrigação do estabelecimento ligar para a polícia e fazer que aplique a lei. Agora, se ele chamar e a pessoa não sair, aí é a polícia que vai resolver com ele. Então, vai moralizar um pouco. E, além disso, quem vai ser os fiscais? Limeira não tem tantos fiscais, não tem tanta polícia, porque pode ser ligado pelo 156 ou por 190, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar. Quem serão os fiscais? Nós seremos os fiscais. O munícipe, cada um de vocês, devem lutar pelo direito daqueles que são menos favorecidos. Nós temos obrigação moral de ligarmos, você não está. Nós temos que, se isso acontecer nos Estados Unidos ou em outro país desenvolvido, as pessoas, elas são tão incomodadas, se eu parar com um carro lá no outro país, como nos Estados Unidos, enquanto eu não sair, ele vai brigar comigo, ele vai fazer eu tirar
vai exigir que eu não deixe o carro lá, ele vai chamar a polícia, ele vai deixar de fazer o que ele tem que fazer, porque ele não admite que nós façamos esse erro. Isso não é, pode ser qualquer país desenvolvido tem essa mentalidade. Então nós também temos que mudar esse processo cultural e também lutarmos para prevalecer o direito de todos esses que precisam e que merecem, estão amparados por lei. Vamos fazer com que a lei seja respeitada através do direito de cada um. Então, cada um de nós sejamos um fiscal para que realmente Limeira possa melhorar essa questão, essa falta de educação e começar a fazer que todo munícipe prevaleça os que são necessitados de utilizar essas vagas, sejam respeitados e possam prevalecer o direito de cada um. Por isso que eu peço aos nobres vereadores que possamos não só votar, mas também fiscalizar para que nós tenhamos uma cidade melhor, principalmente nesse aspecto, que nós possamos também contribuir muito para toda a população. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo, o projeto de lei 93/2017 vai à votação. E o painel está aberto. É o substitutivo 37 ao projeto de lei 93/2017. Sumiu. Está encerrada a votação. Alguém quer justificar? Desejo justificar, senhor presidente. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Para justificar o voto, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, Wagner. Espero realmente que entre, e com a fala do líder do prefeito, fico extremamente feliz que possamos fazer valer até nos espaços particulares esse deslocamento dos agentes da Polícia Militar para que lavrem as multas. Essa era a grande preocupação de todo o shopping. E aqui agradeço ao Shopping Pátio, que foi o primeiro a colocar, logo depois da aprovação da minha lei por essa casa, a pintar o local com as vagas, mas a dificuldade sempre foi, essa era uma reclamação dos próprios comerciantes, né, o próprio pessoal do shopping, que era a impossibilidade de chamar a atenção até das pessoas que paravam, porque por força de lei não tinham como aplicar multas e a equipe não se dirigia até os estacionamentos particulares. Fico feliz, então, que a partir de agora o Executivo assuma essa tarefa. Parabéns ao Wagner por mais essa conquista, que vai fazer valer não só essa, como outras leis do município de Limeira. Muito obrigada, Wagner Barbosa. Item 6 da pauta, projeto de lei 125/2017, de autoria da nova vereadora Érica Cristina Tanque Moya, que modifica dispositivos da lei número 3.687/2004, que dispõe sobre a garantia de vagas em creches municipais para mulheres vítimas de violência. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, em 2003, minha mãe apresenta e tem aprovado nessa casa um projeto que garante vagas nas creches municipais para as mulheres vítimas de violência de gênero e da outras providências.
muito à frente do seu tempo, ela já percebia o grande problema que a mulher tem, principalmente na dependência, muitas vezes financeira, e quando se vê numa situação de violência, não consegue romper este vínculo. E quando faz, tem que te fazer de maneira muito abrupta, e normalmente saindo de casa e tendo que buscar uma outra forma. Muitas vezes necessita da transferência dos filhos, porque já não mais está na casa, e muitas vezes com problema para conseguir isso, porque vai entrar na fila, porque não há vaga. Então, esse direito já é garantido a toda mulher vítima de violência, embora muitas pessoas ainda não sabem, muitas mulheres não sabem que têm esse direito. E toda a mudança que faço aqui vem realmente com a formação da rede Elza Tanque de atendimento à mulher vítima de violência, que, na verdade, puxa para si todo um trabalho em rede, levando essa mulher de atendimento a atendimento, indicando qual o próximo passo e quais são os seus direitos. Então, por isso, as mudanças que faço aqui, corrijo uma palavra num determinado artigo, e outras colocando exatamente a rede Elza Tanque como gestora de toda essa parte, e podendo ser acionado por qualquer um. Permite uma parte? Pois não, vereador. Eu peço essa parte só para solidarizar com esse projeto importante. Olha só como é a história. Em 2004, a vereadora Elza Tanque traz uma lei em benefício das mulheres, das crianças, e essa lei vem sendo aplicada, vem sendo cumprida, e agora a filha, 2017, faz mudanças de uma lei que a mãe fez muito bem. E dois aspectos importantes. A lei beneficia as mães espancadas, que sofrem, que apanham, e a gente sabe que, infelizmente, isso acontece muito, e beneficia a criança também. Porque, imagina só uma mulher que... E tem isso, infelizmente é comum isso, uma mulher que é espancada pelo marido constantemente e tem que ficar com a criança no braço. Nunca o marido com a criança no braço vai espancar a mulher que corre atrás, que fica com os filhos, que... Né? Isso é histórico, é cultural. Então, parabéns, vereadora. É uma mudança numa coisa que já estava funcionando, que agora vai ficar melhor. Eu pedi somente essa parte só para parabenizar por essa alteração. E lembrando que também votei essa lei na época da Elza Tanque, que eu estava aqui também. Obrigado. Fico muito agradecida pelas palavras, vereador Jorge. Então, a mudança é somente para que, vamos dizer, o sistema nervoso do atendimento da mulher vítima de violência, que hoje é a rede Elza Tanque, capitaneie todo esse trabalho, visando passar pelos outros serviços também. A rede Elza Tanque, que é formado por diversos setores, tanto da prefeitura quanto da sociedade civil, pode dar um encaminhamento aos demais serviços também. Então, é muito importante que a gente consiga, vamos dizer, em uma organização, saber quem são essas mulheres que podem fazer uso, para que possamos também encaminhá-las a outros serviços de atendimento. Essa é a alteração que faço nessa lei, simplesmente para que a gente possa sempre ter um controle maior dos serviços que podemos oferecer às mulheres vítimas de violência no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Espero e conto com a aprovação desse projeto. Muito obrigada. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, vereadora Érica, essa lei que foi aprovada em 2004, eu me lembro que de 2000 a 2004, eu fui eleito primeiro suplente do PTB. Eu era suplente da dona Elza Tanque, a qual eu tinha um carisma, uma admiração, um carinho,
pela nobre vereadora. E eu tive a oportunidade de assumir por 2 vezes durante o mandato. E sempre conversando com a vereadora Elza Tanque. E eu tive a oportunidade, junto, nos bastidores, no gabinete, em outros lugares, na sua própria casa, como ela vibrava, os olhos dela, a emoção, quando se falava das mulheres, das crianças, as pessoas que sofriam, ela virava uma leoa. Aí ela defendia. Ela tinha um ideal, ela tinha uma meta, e ela lutava, custasse o que fosse. E ela brigava por todas as pessoas que precisavam. Então essa lei foi aprovada em 2004. Como o Jorge disse, o vereador Jorge, que você vem complementar essa lei que é da sua mãe. E veio a imagem da sua mãe, e as atitudes, os gestos, e a maneira dela ser, como sempre foi, uma pessoa popular, pessoa que andava no meio do povo, que abraçava todo mundo, não interessava quem que era, e todos amavam, porque era a Elza Tanque. E eu queria parabenizar pelo seu projeto e dizer, continue com essa bandeira da sua mãe, a Elza Tanque. Que eu tenho certeza que hoje ela está muito feliz porque você está dando continuidade, não só por esse projeto, por todos os projetos de que ela lutava. E você está sucedendo. E que você continue com a bandeira, porque a população perdeu a Elza, agora tem a Érica. Continue, e que essa casa sempre vai ter essa imagem, esse carinho, tudo através da sua mãe, na sua pessoa. E parabéns pela sua preocupação e pela maneira que você trata as pessoas e a população de Limeira. Isso nos orgulha muito. Nós, como vereadores, eu me sinto muito privilegiado de tê-la como, e aqui nessa casa, como um par, para que nós possamos continuar a ajudar a Limeira. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo, o projeto de lei 125/2017 vai à votação. O painel está aberto. Constância Félix. Votação está encerrada. Algum vereador deseja justificar? O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 7 da pauta. Projeto de lei 133/2017, de autoria do novo vereador Newton César dos Santos, que altera dispositivos da lei 5.482, de 3 de março de 2015. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 133 está em discussão. Para discutir, o vereador pastor Newton Santos. Senhor presidente, nobres pares, a ementa do projeto, ela diz projeto de lei número 13.317, que altera o dispositivo da lei 5.482. Eu quero esclarecer aos senhores que essa lei número 5.482, nós votamos em março de 2015, foi uma propositura de minha autoria, homenageando o senhor Alberto Faustino, saudoso Alberto Faustino, perpetuando o nome dele em uma rua da cidade de Limeira. E o setor de planejamento da prefeitura me procurou que eu alterasse, porque na época houve um equívoco do setor de planejamento e a rua que foi aprovado o projeto aqui já tinha um nome. Então agora nós detectamos uma rua que ainda não foi dado o nome para poder
perpetuar o nome do saudoso Alberto Faustino. É a Rua 3 do bairro do Rubi, que será entregue até o fim do ano, acredito eu. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável para que a gente corrija esse equívoco. Ok? Muito obrigado, senhores vereadores. Continue a discussão. Não havendo o projeto de lei 133/2017, vai à votação. O painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora vamos um projeto de resolução da mesa e eu tenho que fazer a alteração da mesa. Eu nomeio para presidente Estevão Nogueira. Para vice-presidente Carolina Pontes. Minto. Carolina. Errei. Lu Bugo como vice-presidente. É que a Carolina será relatora especial. O Vaguinho de Santa Luzia como segundo secretário e a vereadora Constância Félix como primeira secretária. Está suspensa a sessão. Esta presidência reabre a sessão. E eu passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura de matéria. Primeira secretária, perdoe. É melhor ligar, né? Requerimento. Requeremos, com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de resolução número 29/17, de autoria da mesa diretora, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 16, parágrafo 1º e 2º do artigo 17, e modifica o caput no artigo 18, todos da resolução número 600/15, para melhor detalhamento da composição, modo de funcionamento e respectivas gratificações dos membros das comissões de licitação e de apoio, pregão e da outras providências, o qual deverá tramitar sob regime de urgência especial, conforme dispõe o artigo 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de resolução número 29/17, de autoria da mesa diretora, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 16, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 17 e modifica o caput do artigo 18, todos da resolução número 600/15, para melhor detalhamento da composição, modo de funcionamento e respectivas gratificações dos membros das comissões de licitação e de apoio, pregão e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria relevante, de relevante interesse público, razão pela qual requer aprovação célere por parte dos nobres membros desta agrega Casa de Leis, vestindo, assim, perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 19 de junho de 2017. Anderson Cornélio, assina o requerimento Anderson Cornélio Pereira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moura Pontes, Moraes Pontes, desculpa, Claudemir Vieira, Cleiton Aparecido da Silva, Darcy Reis de Souza, Érica Cristina Tanque Moia, Elder Lúcio de Oliveira, Jorge de Freitas,
José Roberto Bernardo, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, Rafael Luiz Pavarini de Camargo e Nilton César dos Santos. Questão de ordem, presidente. Apenas para retificar que eu não assinei o requerimento de pedido de urgência especial. Penso que tenha havido algum equívoco. Procede, vereador Anderson. A assinatura ela se alongou, dando a ideia de que seria uma assinatura do senhor. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o seu voto. Você não vota. Então, vota-se 2 vezes, é isso? Questão de ordem, senhor presidente. Queria só que registrasse em ata minha votação sim. Então esse aqui eu nem falo. Está encerrada a votação. O requerimento foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Suspendo a sessão por 1 minuto. Um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências. Reaberta a sessão. Eu nomeio o relator especial, a nobre vereadora Carolina Pontes, e a sessão está suspensa por 30 minutos para a elaboração do relatório especial. A matéria a ser lida, senhor presidente. Reabro a sessão. A primeira secretária para a leitura da matéria. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental, do que se trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do presente projeto de resolução número 29/17, de autoria da mesa diretora, e acrescenta o parágrafo 2º, 1º e 2º ao artigo 16 do parágrafo 1º e 2º do artigo 17 e modifica o caput do artigo 18, todo da resolução número 600/15, para melhor detalhamento da composição, modo de funcionamento e respectivas gratificações dos membros das comissões de licitação e de apoio, pregão, e da outras providências, para os fins que especifica, necessita de regime especial de tramitação. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 19 de junho de 2017. Os líderes Antônio Franco de Moraes, Cleiton Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Pontes, Nilton César dos Santos, Jorge de Freitas. Justificativa. A proposição tem por finalidade o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Plenário
vereador Vitório Bortolã, aos 19 de junho de 2017. Antônio Franco de Moraes, Cleiton Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Pontes, Nilton César dos Santos, Jorge de Freitas. Essa presidência recebe o requerimento e solicita a leitura do parecer especial. Agrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer. Processo número 3417/2017. Interessado, mesa diretora. Assunto. Projeto de resolução número 29/17, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 16, parágrafo 1º e 2º ao artigo 17, e modifica o caput do artigo 18, todo da resolução número 600/15, para melhor detalhamento da composição, modo de funcionamento e respectivas gratificações dos membros das comissões de licitação e de apoio, pregão e da outras providências. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, São Paulo, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame do presente projeto de resolução indicado acima. Salvo o melhor juízo, a matéria merece prosperar, sendo legal e constitucional. É meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 19 de junho de 2017. Carolina de Moraes Pontes, relatora. Essa presidência recebe o parecer especial e o projeto está apto para ir à votação. Projeto de resolução número 2917, de autoria da mesa diretora, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 16, parágrafos 1º e 2º ao artigo 17 e modifica o caput do artigo 18, todos da resolução número 600 de 2015, para melhor detalhamento da composição, modo de funcionamento e respectivas gratificações dos membros das comissões de licitação e de apoio, pregão e da outras providências. O projeto de resolução número 29 de 17 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. Ao vereador José Bernardo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, essa resolução prevê apenas a correção da nomenclatura dos membros suplentes da comissão de licitação. Na reestruturação aprovada, tal mudança já foi feita. Resume-se simplesmente em passar a remunerar o servidor pela equipe de apoio do pregão, ao invés de remunerar como suplente da comissão de licitação. Então, é uma mudança apenas a correção da nomenclatura dos membros. Por isso, eu peço o apoio e o voto de todos os amigos, companheiros, nobres colegas aqui da Câmara Municipal de Limeira. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o seu voto. Está encerrada a votação. O projeto de resolução número 29 de 2017 está aprovado com 18 votos favoráveis. Alguém deseja justificar o voto? Só agradecendo a todos os colegas. Essa presidência suspende a sessão por 1 minuto. Item 8 da pauta. Projeto de resolução 24/2017, de autoria do novo vereador Jorge de Freitas, que modifica o parágrafo 6º do artigo 201 da resolução 44/92,
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para incluir abaixo-assinado para projetos que tratam de inclusão de festas no calendário oficial. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução está em discussão. Para discutir, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, esse projeto de resolução simplesmente no sentido de, na ocasião que o vereador protocolar o projeto de resolução, ele também é exemplo dos projetos de denominação de ruas, de praças, de logradouro, ele também traga junto com o projeto um grupo de assinaturas. E essas assinaturas provavelmente pode ser do local interessante, do evento, do dia, o dia ser inserido. Então, é simplesmente no sentido de valorizar um pouco mais os projetos. Nós temos na casa mais de 330 leis municipais no calendário, só que inseriu no calendário. Isso é importante, tem muita data, todas elas são importantes e vão continuar sendo importantes essas datas que são inseridas nos calendários. Até porque o poder público passa a ter um compromisso, de alguma forma, com esses eventos. Ou com cartaz, ou com ajuda, ou com cessão de bens, barraca, etc. Então, todos os dias que são inseridos no calendário, o poder público passa a olhar aquilo não como um comprometimento de fazer tudo, mas de estar perto de alguma forma. Então, de maneira alguma nós estamos barrando o projeto. Simplesmente estamos criando um pouco mais de valorização nos projetos. Então, um abaixo-assinado de 30 assinaturas já existe para os nomes de rua, já existe em todas as câmaras municipais. Na Assembleia Legislativa, para se passar um nome lá, tem que fazer um punhado de coisas. Então, simplesmente... E essas assinaturas são, provavelmente, pode ser daquelas pessoas que estão perto, que são ali do próprio evento. Uma parte para o vereador Darcy. Senhor presidente, nobres pares, por presente, eu pedi uma parte para comentar com o Jorge, que é nosso amigo vereador aqui, que é muito importante esse projeto, eu achei muito interessante. Mas o que tem acontecido, Jorge, no caso dessa assinatura, ela tem corrido aqui mesmo nos nossos corredores, que eu tenho notado. Então, por exemplo, de datas comemorativas, datas festivas, calendário de eventos, se possível, se os vereadores pudessem realmente, lá onde você falou no local lá, até para você ter a opinião da população. Quer dizer, se você for atrás de 30 assinaturas, você vai ter várias opiniões. Ó, nós estamos criando aqui, por exemplo, nós temos lá o Arraiá, que falava-se do Mir, mas recentemente está sendo do Cantinho Vovô, que logo estará aí no calendário, aí, nós estamos conversando, mas nós pegássemos a região da onde o Mir faz a festa e falasse, ó, nós estamos colocando no calendário. Então, na minha opinião, seria importante se nós conseguíssemos as 30 assinaturas lá fora, com a população mesmo, nome de rua, para saber quem é a pessoa. Aí seria assim, interessante a população saber realmente. Obrigado, presidente. Só isso. Conto com o voto favorável de todos os vereadores. Continua em discussão. Não havendo o projeto de resolução 24/2017, vai à votação. O painel está aberto. Hã? Estevão Nogueira. 89. Senhor presidente, eu quero registrar meu voto em ata, que o meu voto é favorável, sim. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Antes de a gente partir para os oradores, queria fazer um comunicado, o seguinte, que a gente recebeu do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas e região, esse comunicado que foi passado para todos os vereadores. Veio para a presidência da Câmara, o ofício, assinado pela senhora Neuza Artigoso, diretora-presidente da subsede de Limeira.
e diz que os dois hospitais, tanto Santa Casa como Sociedade Operária Humanitária, deliberaram por paralisar os funcionários, que os trabalhadores da saúde, a partir das 6 horas do dia 20 de junho. Só que entrando em contato com o Didi Piscinin, que é o provedor da Santa Casa, a dona Irene, da Humanitária, ninguém está sabendo de nada. Foi entrado em contato também com Edson Moreno Gil, da secretário do governo, e nada também foi aventado por parte da prefeitura. Então a gente só fez esse comunicado e passou para os vereadores. Veio o comunicado, a gente houve por bem passar a todos o que veio lá dessa subsede aqui de Limeira, assinado pela Neuza Artigoso. Os oradores inscritos. Gente, nós temos 23 minutos, e temos 15 oradores. Então, vocês fiquem à vontade. Primeiro, o Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu vou ser rápido para dar tempo para todos os meus amigos falarem. Eu só queria deixar aqui registrado que hoje eu estive na CEPROSOM, na presença da Leia, da Alcélia e da Renata. Queria parabenizá-las pelo projeto Criança Feliz. Limeira é uma das cidades que está se encaixando nesse projeto. Inclusive, Limeira foi escolhida para ser uma das 30 cidades para estar trocando informações com o governo federal. E amanhã elas estarão no período integral, acho que amanhã e quarta, fazendo o curso para começar esse projeto. Então, eu queria parabenizar o CEPROSOM. Queria deixar algo registrado aqui também, só para ficar registrado, é muito rápido, que aconteceu com a Miriam Leitão dentro do avião. Se fosse ao contrário, toda a imprensa teria noticiado. Até o Faustão chamou lá o José de Abreu para falar o que aconteceu, mas da Miriam Leitão, ninguém fala. Então, só queria dizer as palavras que o Denis disse aqui, professor Denis disse na audiência pública, que parte da imprensa é tendenciosa, é por causa disso. Que todo mundo noticia quando acontece alguma coisa. Se fosse o inverso, se fosse ao contrário. Então, só queria deixar relatado isso. Parabéns, palavras do professor Denis, do que ele fez. E um ataque à mulher ainda, mais um ataque à mulher e ninguém fala nada. Imprensa nenhuma fala nada. Ela foi hostilizada dentro do avião por militantes do PT. E ninguém fala nada. Uma mulher hostilizada e ninguém fala nada. Então, só queria deixar aí essa nota para a imprensa, que se fosse o inverso, estaria falando. Se fosse militantes do Bolsonaro hostilizando alguém do PT, teria falado. Mas como é o inverso, então vamos pensar se a imprensa é tendenciosa ou não. Obrigado, presidente. Carolina Pontes. Depois dessa. Dispenso, presidente. Newton Santos. Também dispenso para que o vereador Anderson possa falar. Dê tempo. Rafael Camargo. Dispenso. Estevão Nogueira. Bem rapidamente, senhor presidente, nobres pares, eu quero compartilhar de uma informação que eu pude estudar acerca daquele software que está sendo utilizado nas farmácias e, de fato, pela documentação que chegou até mim, não é possível realmente a ampliação de atendimento em outros postos de saúde. Foi mesmo comprado licenças para uso, o que limita mesmo a quantidade de farmácias a serem utilizadas, né, o software. Eu queria deixar registrado também, bem rapidamente, sobre um projeto que é desenvolvido por um dos pastores da nossa igreja, que se chama Diga Não à Pedofilia, e nós fizemos uma parada lá na Praça Toledo de Barros, no último sábado, e nós distribuímos diversos panfletos no sentido de conscientizar as pessoas acerca desse grande problema que assola muitas crianças, muitas famílias. Então, nós distribuímos ali pouco mais de 2.000 panfletos no período da manhã. Então, foi uma manhã muito proveitosa, que pudemos conversar com muitas pessoas. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vaguinho.
Penso. Miro Lanche. É rápido. Apenas para parabenizar o deputado federal Miguel Lombardi pela conquista de mais de R$1 milhão para a troca do Centro Cirúrgico da Santa Casa. Muito obrigado. Wagner Barbosa. Parabéns aí, Anderson. Wagner Barbosa. Quebrou aqui o microfone e está com dificuldade. Senhor presidente, nobres pares, eu só queria comunicar que hoje de manhã, eu e o vereador Marco Xavier, nós tivemos uma reunião com o deputado federal Luiz Lauro Filho, que é o líder da bancada dos 70 deputados do Estado de São Paulo. Nós fomos fazer uma entrega oficial de solicitação de verbas para a Santa Casa de Limeira e para o Hospital Humanitária. Nós tivemos hoje uma reunião e fomos intervir junto ao pedido da Santa Casa da Humanitária para que ele possa trazer alguma verba para os dois hospitais, que são hospitais importantes para a nossa cidade e precisa de recursos. E também nós entregamos a moção que nós fizemos, foi aprovada aqui para o presidente Temer e para o ministro, solicitando o retorno do posto de trabalho, Ministério do Trabalho aqui para Limeira, que nós perdemos isso há muitos anos, e todas as pessoas têm que, quando eles vão fazer a homologação, têm que se dirigir a São Paulo, a Piracicaba, tanto os profissionais, como sindicato, como escritório de contabilidade. Isso vem dificultando muito as pessoas da cidade. E ele se comprometeu a marcar uma reunião com o ministro e nós vamos despachar. E eu falei para ele, enquanto nós não conseguimos, nós não vamos sossegar. É uma questão de honra. Então nós vamos lutar até o final e eu tenho certeza que o Ministério do Trabalho vai voltar para Limeira. Muito obrigado, presidente. Anderson Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores que compõem esta conspícua Casa de Leis, quero usar desse tempo regimental e agradecer aos vereadores que me permitiram esta oportunidade. É a primeira vez que eu ocupo esta tribuna, mas quero compartilhar com a plateia presente, com os nobres colegas, e para isso eu peço vênia a cada um dos colegas para que eu possa retornar e retroagir no tempo para meados do ano de 2001, 2002, quando acendeu uma chama no meu coração e eu resolvi fazer faculdade de Direito e me tornar advogado. Formei-me entre os períodos de 2002 até 2006, quando a vida me proporcionou a oportunidade de me pós-graduar, e aí escolhi para tanto o direito público. Enquanto eu cursava minha pós-graduação, me acendeu uma outra chama no meu coração e me despertou um sonho. Era tanta a saudade que eu tinha da minha cidade, era tanta a saudade que eu tinha do meu povo de Limeira. E eu lembro que quando, na cidade de São Paulo, eu saía na sacada do meu apartamento, fazia fundo para o Colégio São José, e logo às 5h30 da manhã as crianças me acordavam, era o meu despertador. E quando eu passava os fins de semana quinzenais na minha casa, que eu poderia, parece ser
bastante singela, mas é uma grande verdade, que eu conseguia ver o barulho das árvores balançar com os ventos e a saudade tocava meu coração e eu não tinha vontade de ir embora. Mas enquanto eu cursava pós-graduação, me despertou outra chama no meu coração, que é o sonho de poder servir a minha cidade. E a única forma que eu encontrei de ver esse meu desejo, esse meu sonho realizado, foi ingressando na política. Fui candidato a vereador em 2008, quando obtive 689 sufrágios. Eu não fui eleito, não tive essa oportunidade, mas arregacei as mangas. Por 4 anos eu trabalhei, servi a população limeirense, servi a muitas pessoas no meu escritório de advocacia, que foi um outro sonho realizado, que desde 2007 eu estou alocado no mesmo endereço na rua Santa Terezinha. Tive oportunidades de atuar como assessor jurídico em alguns órgãos públicos e isso foi acendendo cada vez mais a minha chama, o meu sonho de servir a população de Limeira. E em 2012 eu disputei novamente as eleições, obtendo 1.114 votos. Fui suplente da vereadora Mayra e do vereador Dr. César. Graças a Deus ambos gozaram de boa saúde, eu não tive oportunidade de assentar a esta bancada. Não é novidade para nenhum dos senhores que estão presentes nesta Casa de Lei que eu venho de berço evangélico. E digo que venho de berço evangélico porque fui nascido dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aonde sirvo aos meus domésticos na fé desde o meu nascimento. Lá eu fui apresentado, porque nós não temos por costume em nossa igreja de ser batizado quando criança, sim após os 12 anos de idade. Lá eu fui apresentado com muito orgulho, com muita honra, pelo pastor, hoje nosso pastor benemérito, pastor Joel Amâncio de Souza. Me degladiei com o ex-vereador Eliseu Daniel dos Santos para ocupar o meu espaço político, não dentro da minha igreja, mas dentro de um nicho eleitoral do qual somos conhecidos, dentro do meu ambiente, do qual sou conhecido. Eu já debati aqui, na ocasião em que nós discutimos o projeto do táxi, que todos nós aqui representamos um órgão da sociedade civil. Este parlamento é representativo. E é por isso que eu sinto a vontade em dizer que o Mir do Lanche foi eleito porque pediu voto para o seu nicho eleitoral, que são os seus clientes lá do lanche. O Helder do táxi tem como seu nicho eleitoral os seus amigos taxistas, os passageiros. E passado o período eleitoral das eleições de 2016, eu fui vítima de perseguição religiosa, pelo órgão do qual eu não esperava ser vitimado, porque como advogado, senhores, eu também sou membro da justiça e confio na justiça. E no dia 1º de dezembro de 2016, não é novidade para nenhum dos senhores, o jornal Gazeta de Limeira tornou mais público ainda. MP aciona pastores e quer caçar Anderson Pereira. Colocaram 12 pastores no rol dos réus diante da justiça eleitoral. Colocaram a igreja onde nasci, onde fui criado, onde fui apresentado, onde é absolutamente normal eu assumir o púlpito da igreja, ser apresentado no púlpito da igreja. Anormal seria se eu não estivesse lá. Anormal seria se o pastor Newton não frequentasse o púlpito da Igreja Universal. Seria estranho se ele estivesse longe do púlpito da Igreja Universal. Anormal seria se a vereadora Érica Tanque não defendesse as mulheres da cidade de Limeira. Anormal seria se o vereador Helder do táxi não defendesse os seus taxistas, seus colegas taxistas. Anormal seria se o vereador Sidney Pascotto, o vereador Cleiton Silva, não fossem conhecidos no ambiente religioso do qual eles frequentam. Por diversas vezes eu fui apresentado em minha igreja, por diversas vezes eu palestrei em minha igreja, por diversas vezes, como há
34 anos sempre ocorreu, eu frequentei os púlpitos da minha igreja, mas nunca pedi um voto. Nunca me vali de persuasão para obter um voto sequer dos evangélicos. E é preciso que fique bem claro, presidente, evangélico não é analfabeto político. Os crentes, na linguagem popular, os protestantes, são alfabetizados politicamente. Durante o período de 2016, nos 3 meses que antecederam as eleições, eu visitei 273 famílias e andei 16 mil quilômetros com meu carro. Mas o órgão acusador não citou isso em sua peça acusatória. Preferiu perseguir porque sou protestante. Preferiu me perseguir porque eu frequentei o culto de 3 cultos de minha igreja, onde fui apresentado tanto quanto os outros candidatos. Vereador Zé Damix esteve lá. Vereadora Lubogo esteve presente na nossa congregação da Assembleia de Deus no Jardim Boa Esperança, teve a oportunidade de apresentar as suas propostas. Candidato a prefeito Mário Botion esteve frequentando os púlpitos da igreja, foi apresentado tanto quanto eu. Candidato a prefeito Eliseu Daniel dos Santos foi apresentado como candidato a prefeito em 3 ocasiões. Candidato a prefeito Paulo Radice esteve lá. Saiu vaiado, mas foi apresentado como candidato a prefeito. Durante todo esse tempo, tentaram impedir o meu caminho. Tentaram impedir o sonho realizado com muita luta, com muita esperança. Porque só os meus familiares são capazes de ver alegria. E não é alegria porque ganhei a eleição, é alegria porque eu posso servir a população de Limeira, alegria porque eu conquistei o resultado de 8 anos de trabalho intenso, porque quem conhece de processo eleitoral é capaz de assinar uma peça denunciatória, mas só quem conhece de eleição sabe o trabalho que é estar sentado nessa cadeira no dia de hoje. Tentaram impedir o meu trabalho, mas eu segui a minha caminhada. Enquanto tramitava na Justiça Eleitoral o meu pedido de cassação, eu apresentei 45 indicações, 2 projetos de resolução, 2 moções, 21 requerimentos. Consegui, por meio do deputado federal, pastor Paulo Freire, uma verba de R$250 mil que hoje está sendo custeado para pavimentar as ruas da nossa cidade. Logo no início do meu mandato, eu consegui o cancelamento das multas lavradas no cruzamento da Avenida Gumercindo Araújo com Fabrício Vanpré. Consegui a revogação do decreto 393 que limita o uso do cartão estudante. Só um minutinho e vou encerrar, presidente. Mas enquanto tentavam impedir a minha caminhada, confiante que fui na justiça, confiante que fui na execução do meu trabalho, na realização do meu sonho, confiante de que vou continuar a servir a população de Limeira, eu recebi uma notícia: juiz absolve Anderson e mantém mandato. Senhores, eu quero compartilhar com cada um de vocês nessa noite a alegria de poder continuar a servir a população de Limeira, a alegria em poder legislar em favor dos munícipes limeirenses, na luta pela causa social, na luta pelo direito das mulheres, na luta pelo direito dos taxistas, na luta pelos direitos do cidadão que é protestante, católico, apostólico, romano, budista, espírita, porque aqui eu represento 300 mil habitantes da cidade de Limeira. Atos de justiça não se agradece. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu só quero cumprimentar o vereador Anderson Pereira. Vereador, sei que o senhor passou, porque também fui alvo, na minha igreja, de uma denúncia escabrosa. Quando fui chamado no cartório eleitoral, estava lá grampeado algumas coisas no processo, mentirosas, de pessoas que não têm a capacidade nem a honra de ser ou de querer representar Limeira. Tem só a capacidade de ficar criticando. Cheguei lá, fui defendido e nessa vez quero agradecer a ex-vereadora, a doutora Iraciara, que
compreendendo tudo o que aconteceu, me ajudou naquele momento, que o senhor conhece bem, e pude também ser absolvido. Coisa terrível. Jornaleco que fica escrevendo coisas que não são verdades. Porque eu aprendi que o que liberta a gente é a verdade. E o senhor estava com a verdade, e por isso o senhor esteve a vitória. Parabéns ao senhor e aos pastores da sua igreja, que sempre foram dignos e fizeram o trabalho correto. E as pessoas que lhe acusaram, infelizmente, que se acertem com a justiça e com Deus. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Dispenso, senhor presidente. Marco Xavier. Dispenso, presidente. Mayra Costa. Rapidamente, senhor presidente. Parabéns, Anderson, por essa notícia, né? Sim, imagino da importância para você e, como o Vaguinho falou, do advogado do Vaguinho, né? Bom, mas parabéns, a gente imagina a sua angústia, sem dúvida nenhuma, né? Não queria estar na sua posição. Apenas para reforçar vocês, né, colegas, dessa semana, né, da qual já foi usada aqui a tribuna, do qual eu já falei um pouquinho, mesmo independente de ser um projeto, assim, uma coisa do qual eu faço parte, que eu milito, assim como o pastor Nilton, mas fica o convite para vocês realmente participarem, para a gente integrar nesse trabalho, justamente para a gente fazer as cobranças necessárias ao poder público em relação a toda essa questão da problemática da questão das drogas. Então fica realmente o convite para vocês participarem de todas as atividades e estarmos juntos nesse problema. Muito obrigada. Vereadora Constância, só tem 1 minuto e 20 segundos. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente, eu diria para o vereador Anderson um versículo, tomo o direito de falar para você. Até aqui o senhor nos ajudou, e ele vai continuar nos ajudando. Perseguições, estamos aqui para isso mesmo. Somos vidraça e sempre vamos ser perseguidos. Eu que o diga. Mas eu queria falar rapidamente sobre a Adriele. Como eu tenho falado ultimamente sobre esporte, eu queria falar da Adriele Arruda. Ela é uma das principais nomes do atletismo limeirense. Conquistou 2 medalhas na etapa regional. É velocista, ganhou ouro nos 800 metros e prata nos 200 metros. Uma jovem de 16 anos que tem um potencial muito grande e tem representado nossa cidade. Hoje ela está entre as 5 melhores atletas do Brasil. É limeirense e corre pelos 400 e 800 metros. Parabéns, Adriele. Parabéns. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador, faltando 10 segundos, essa presidência não dá tempo, vereador, me desculpe. Essa presidência convoca a todos, dia 26 de junho, às 16 horas. Boa noite a todos.